Fala galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Mente Binária. Hoje nós vamos continuar com a tradução do livro Manual da Linguagem GNU-C. Está nem na metade ainda para você que está adorando estudar C, né, que é o certo. Mas é o seguinte, o capítulo de hoje é o 12, é um capítulo sobre constantes. Por isso eu botei esse emoji de pedra, algo razoavelmente constante, né? Então começamos, né? Uma constante é uma expressão que representa um valor específico, representando explicitamente o valor desejado. Vamos ver como é que é isso. Constantes do tipo inteiro. Então aqui já tem uma coisa legal. As constantes mais simples, né, do tipo inteiro são escritas na base 10. Você simplesmente digitar um número em C, fazer variável igual a um número, por exemplo, você está assumindo ali a base 10. Só que ela não pode começar com zero à esquerda, né? Que é como na matemática. As regras da matemática às vezes se diferenciam um pouco das regras da sintaxe de programação, né? Na matemática, você colocar um zero à esquerda no número não dá nada, né? Na programação em C, se você pôr um zero à esquerda no número, você está dizendo, no número em decimal, né? Você está dizendo que ele está em octal. Essa é a maneira com a qual o padrão C define como você escreveu um número em octal. Então, aqui ele dá uns exemplos, ó. E octal, lembrando, é a base 8, né, que vai de 0 a 7. 0,77 é, na verdade, o número 63 em decimal, aqui em octal. Se você quiser escrever 77, você põe 77, sem esse zero na frente. O que traz uma curiosidade de que ao escrever simplesmente zero, na realidade, né, tecnicamente falando, você está escrevendo uma constante em octal, quando você faz i igual a zero. No entanto, você pode considerá-la decimal porque o valor é o mesmo, né? Converter zero em octal para zero em decimal é o zero, é igual. Então, tecnicamente você está escrevendo uma constante em octal, mas isso não vai fazer diferença. Já as constantes em hexadecimal, ou seja, de 0 a f, né, a base 16, começam com 0x, tanto minúsculo quanto maiúsculo. Né? Esse prefixo aí não importa se o x for minúsculo ou maiúsculo, e assim você tem uma constante em hexa. Então fazer variável, né, int i igual a 0xff, por exemplo, você está colocando aí o valor numérico em decimal seria 255, em hexa ff, enfim, não importa, né? Em binário seria todos 8 bits aí setados para 1, mas a base numérica não importa, né? O dado é o mesmo dentro da variável, você só expressou a constante de maneira diferente. Falando em binário, a constante binária começa com 0b, né? Seguida pelos bits, seja 1 ou 0. Então 0b, nesse caso aqui, como ele detecta o 0b, ele já sabe que é binário, e aí você põe os bits que você quer à direita do b. E aqui tem uma observação, né, de que as constantes binárias são uma extensão do GNU-C e não fazem parte do padrão C. Na realidade já fazem, né? Esse livro foi escrito antes do C23 ser publicado, mas do padrão C, a partir do C23, sim, existem as constantes binárias, assim como existe o modificador, né, %b para printf, para poder escrever na tela em binário. Ok? Então a gente pode fazer coisas assim. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, int i igual 255. Né, e eu vou imprimir isso aqui em binário. Ok? Na tela. Se eu simplesmente compilar isso aqui, ele provavelmente está usando a extensão do GCC, do GNU-C, né? Mas se eu disser que eu quero C23, aí eu conseguiria isso, né, independentemente de usar uma extensão do GNU-C ou não. Então, para compiladores que suportam a C23, em alguns casos é C2X, né? Porque ele, antes de saber que ano sairia, né, fica esse xizinho aí, isso daqui já funciona. Né? Então tem 8 bits 1 ali. Assim como eu poderia também inicializar
essa constante, né, com, por exemplo, 0x ff. Vai dar exatamente o mesmo valor. Ok? Eu vou colocar aqui na mesma... Tá? Assim também como eu poderia simplesmente 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Também temos o mesmo valor. Eu vou até alterar aqui para decimal. Beleza? Então, tudo certo com essa parte de constantes do tipo inteiro, né? Vamos em frente. O tipo de dados. Que tipo de dado é esse? E aí? E essa perguntinha, em alguns casos, capciosa, né? Quando eu faço isso aqui, que tipo de dado é esse? Ou quando eu faço isso aqui, 255. Isso caberia num char, né? Mas será que é char? E a questão é, não é, né? O tipo de dado de constantes, ele segue essa ordenzinha aqui se você não forçar nada. Que é se couber no int, vai no int, se couber no unsigned int, ele é um tipo unsigned int, se couber no long int, é um long int, e assim vai. A questão é, quando você força não, quando você atribui a uma variável, né, que já tem um tipo aqui, aí, claro, mesmo que isso aqui fosse, por exemplo, um long int, ele seria truncado, né, para entrar aqui no int, né, você faria uma conversão. Então, você tem um tipo que é definido aqui quando você cria constante, de fato, existe um tipo definido aqui, mas ao atribuir na mesma linha, você já está fazendo uma conversão também. Então, mesmo que eu faça uma conversão aqui, né, de um tipo... Aqui ele explica aqui algumas regras, né? Ó. Se o valor for maior do que a faixa do int, por exemplo, né, para o caminho positivo aí, ele vai ser unsigned int. E se você tiver um int à esquerda, então esse valor vai ser... Você vai fazer uma conversão. Se não, né, se não couber no unsigned int, vai para o long int, depois para o unsigned long int, depois para o long long, e assim vai. A não ser que você utilize um desses sufixos, ou seja, que venham no final. L, aí também, tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Cuidado com isso, porque tem um momento em que o prefixo prefixo, não o sufixo, faz diferença se é minúsculo ou maiúsculo. Mas a gente vai chegar lá. Então, se o sufixo for L, por exemplo, aí sim você está especificando que quer long. Tá? Nesse caso, ele vai pular, como ele fala aqui, ele pula os dois primeiros e começa a avaliação a partir daqui. E claro que o que cabe em long int, se cabe no long int, também cabe, né, no int, no unsigned int, por isso que ele começa daqui. Se você colocar LL, aí você está forçando para começar daqui, do long long. Né? Vai só ver se cabe aqui, se não couber, vai para esse tipo aqui. E se você colocar o U, você vai excluir os tipos sem sinal. Então você pode colocar UL, né, ou ULL, e esse vai ser unsigned long, unsigned long long, tudo isso nos prefixos, desculpa, nos sufixos. E aqui tem alguns exemplos, ó. 3 bilhões forçadamente como unsigned int. Perceba que o U está minúsculo ali, não faria diferença se fosse um maiúsculo, mas são 3 milhões como unsigned int. Tá? Então, independente de onde ele couber, né, você está forçando aí a ser unsigned int. Ele vai tentar colocar primeiro aqui, né, como unsigned int, que é o que você está pedindo. Depois ele parte para outros, mas unsigned também, né? Porque assim, ó, se você colocar o sufixo U, ele vai excluir os tipos com sinal. Então vai sobrar esse, né, esse e esse. Esses 3 tipos aqui é que vão sobrar para você. O outro exemplo de sufixo é o zero, com 0LL. Né? Nesse caso aqui está colocando 0LL, é um zero como long long int. Claro que ao fazer essa atribuição, se você estiver forçando isso, né, querendo de fato um 0LL long int, você provavelmente vai ter à sua esquerda uma variável, alguma coisa do tipo long long int para receber isso. Né? Senão você vai ter uma perda e aí
meio bobeira fazer isso. Se você tiver int, né, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, o que está acontecendo aqui com esse meu programa? Eu estou colocando um zero aqui como uma constante long, long, e depois convertendo para int, porque tem um int à esquerda. Então, a não ser que eu tenha um motivo para fazer isso, e aí eu vou precisar aqui só alterar também o meu especificador aqui, vai ser LLD, né? Long, long e int. Se eu tiver um bom motivo, eu faria assim. Ou você mantém o negócio, né, sem nenhum sufixo. E aí, beleza. É só o padrão, né? Int de um lado, int do outro, tá tudo certo. E aqui, um outro exemplo que é um pouco confuso, percebe? Ó? Eu nem gosto muito disso aqui. Primeiro que é 040 e 0403. Isso é uma constante octal, né? Estou começando com 0. Não é 403, é 259. E a segunda confusão é o L minúsculo, o sufixo L minúsculo, que dependendo da fonte que você está usando, pode parecer que é um dígito 1. E aí você achar que isso aqui né, faz parte do número, e não faz. Esse sufixo L aqui. Então, talvez uma dica legal seja usar sempre maiúsculo, para não ter esse tipo de confusão. Vamos para de ponto flutuante. Constantes de ponto flutuantes. Isso é legal, ó. Várias maneiras de expressar a mesma coisa. Quando a gente trabalha com ponto flutuante, e lembrando que o tipo do ponto flutuante padrão de C é o valendo. Valendo o quê? Valendo nada, né? É o double, não é o float, ok? É o double. Eu vou chamar de double F para que F de floating point, do conceito de números flutuantes. Mas é o double e não o float. Da mesma forma que eu uso o especificador F aqui na printf para float, para double, não para o tipo float. A confusão toda é que o nome do conceito numérico é ponto flutuante, floating point. E o nome do tipo da variável, né, o tipo de precisão simples, chama float. E aí parece que ele é o padrão, mas não é. Ok, então double é a precisão dupla. Ele dá um exemplo ali do 1500. Quando eu faço só isso daqui, a gente vai ver que vai ter, né, já rola uma conversão aí também. Aqui está como inteiro, mas aqui eu estou colocando para double. Então, rolou uma conversão. O mais indicado é você ser específico, né? Por exemplo, colocar ponto zero. Dessa forma, você garante, né, que tem um double de um lado. Isso aqui é uma constante do tipo double, tá? Porque é o padrão do C. Então, quando você não põe nada, nenhum sufixo, dá para forçar ser float com o sufixo F. Mas, se você não colocar nada, é double o padrão. 1500.0. Tem gente, né, que faz isso aqui para economizar. Quando é ponto zero, você pode omitir o zero e deixar só 1500 ponto. Assim você também cria uma constante do tipo double, né, que é o tipo padrão de ponto flutuante. Show! Que outras maneiras existem? Olha, uma das mais práticas é justamente utilizar a notação científica, que os números de ponto flutuante, né, como podem ser muito grandes ou muito pequenos, a notação científica ajuda a escrevê-los. E isso só precisa lembrar de duas coisas. Você utiliza o E, a letrinha E, ou E, se você tiver alguma outra região do Brasil que fale E, né? Algumas regiões falam E, outra E, e não tem acento, então nem circunflexo nem agudo. Então você fale do jeito que você se sentir mais à vontade. De expoente, beleza? O E, ele caracteriza o expoente. Expoente de qual? De quem? Expoente da base 10. Apesar de float ser armazenado, né, como um expoente em base 2,
Na hora de escrever a notação científica em C, você utiliza a base 10, que você não precisa dizer, você só precisa dizer o expoente. Ou seja, 15e2 significa 15.0, né? Já está em float, né? Floating point, né? Não float o tipo de dado. Então, 15e2, isso é a mesma coisa que fazer 15 vezes 10 elevado a 2. Beleza? 10 elevado a 2 é 100, né? 10 vezes 10, 100, vezes 15, 1500. Isso em double, então vai dar 1500.0. Então é exatamente a mesma coisa, tá? Então se eu fizer compilar aqui, ó, igualzinho, mesmo número, 1500 ponto um monte de zero. Vou até formatar esses zerinhos. Vou colocar aqui 0.2. Ficar mais bonitinho. Ou ponto 1. Pronto. 1500.0. Eu também posso omitir esse zero aqui na formatação e fica ponto 1F só. Dá o mesmo efeito. Uma outra maneira, e aí está aqui no livro, é você ser explícito em relação ao sinal do expoente. E2 significa 10 elevado a 2, né? É a mesma coisa que dizer 10 elevado a mais 2. É uma bem... Eu nunca vi, né? Não precisa. Seria como você colocar mais 2 em todo... colocar também o sinal de mais em todo número decimal positivo que você queira. Desculpa, inteiro positivo que você queira. Não precisa, né? Um desperdício de energia. Outra possibilidade, 15.0 vezes 10 elevado a 2. Que, na verdade, novamente um esforço desnecessário, né? Isso aqui já vai, como você está usando notação científica, isso já vai se tornar um número de ponto flutuante do tipo double. Então você não precisa especificar que é 15.0. Só botar 15, é 2, vai embora. Aqui já não é mais... ele já mudou aqui um pouco as regras do jogo, né? Ao invés de usar 15, ele está usando 1.5. Por quê? Se você multiplicar 15 por 100 ou 1.5 por 1000, você vai chegar no mesmo número. Então, ele está usando aqui 1.5 vezes 10 elevado a 3. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Vai ser 1.5 vezes 1000, que vai dar 1500. Então, ele mudou aqui, né? Saiu de 15. Ele, basicamente você andou com a vírgula para a esquerda, aumentou uma unidade no expoente. Aqui ele fez de novo, ó. Um outro exemplo igual. Andou com a vírgula, que no caso é ponto, né? É que em português, no Brasil, a gente aprende na escola como vírgula. Mas em outros países e na programação, eles aprendem como ponto. Mas eu vou continuar falando vírgula porque estamos falando majoritariamente para a galera no Brasil, né? E a nós. Andou de novo com a vírgula para a esquerda, somou mais 1 no expoente. Então você continua com o mesmo número. Ok? E aqui, um exemplo ao contrário. Ele andou com a vírgula, lembra que era 1500.0, o número original? Está aqui o primeiro. Ele andou com a vírgula para a direita e ficou 15.000, ou 15.000.0, tanto faz, é a mesma coisa, ficou 15.000. Como ele andou com a vírgula para a direita, né, ele diminuiu, né, o expoente foi para baixo. Então aqui o expoente está sendo... só para você ter noção do que eu estou falando, nesse 15.000 aqui, ele não tem expoente, né? Que é a mesma coisa que eu colocar o seguinte, ó. Vou fazer sem expoente. Sem expoente seria 15.000, né? Desculpa, 1.500. 1.500, sem expoente. Isso é a mesma coisa que eu fazer aqui. 15, né? Aliás, 1.500 e 0. 10 elevado a 0, que vai dar 1, vezes 1.500, 1.500. Beleza? Então, estou colocando a base é 10, né? E o expoente 0.
Como eu ando com a vírgula para... Só para ver que é igual, ó, tudo certo, né? Como eu ando com a vírgula para a direita, então a vírgula dele está aqui, né? Está implícita, que é 1500.0. Como eu estou andando para a direita, ou seja, vou botar ela aqui, isso vai virar 15.000, e eu posso usar 15.000.0, só um 15.000 ponto, ou só 15.000. Como eu andei para a direita, eu diminuo o expoente, ao invés de 0 vai ser -1. E eu vou ter exatamente o mesmo número. Beleza? É isso que está acontecendo aqui, nesse 15.000 e -1. Assim como eu poderia de novo andar com a vírgula para a direita, né, e fazer 150.000 e ir para E-2. Nada me impede. Por algum motivo eu quero fazer isso. Beleza. Mais um zero à direita ali. -1 no expoente, continua com o mesmo número. Então, são propriedades matemáticas aí aplicadas às constantes de ponto flutuante. Beleza? Aqui estão os exemplos com pontos decimais. Né? 1000 seria 1000.0, 1.0. Né? Aqui é o contrário, omitindo o zero à esquerda. 0.05 ou 0.05 é igual. E aqui mais equivalências, usando E maiúsculo, tá vendo? E assim vai, ó, várias equivalências legais aí para você estudar. Uma constante, aí ele fala, né? Uma constante tem um tipo double, você pode forçar com que seja float, não sei porque você faria isso, só se houver alguma restrição aí de hardware, né? Com o Fzinho minúsculo ou maiúsculo no final. Da mesma forma, se você colocar um L minúsculo ou maiúsculo, você vai forçar para long double, ou seja, números de ponto flutuantes de precisão quádrupla. Esses números são especificados no padrão I3E754, né? Então, eu posso falar isso, precisão quádrupla, precisão dupla para double e precisão simples para float, independente da arquitetura que você está utilizando a linguagem C, porque isso não tem a ver com o padrão C. O padrão C implementa o I3E754. E, por fim, os números de ponto flutuante sendo expressos em hexadecimal, constantes em hexadecimal. Essas constantes já utilizam, ao invés de E, P. Por que não utilizam E? Porque o E faz parte dos dígitos hexa, né? Vai de 0 a F. Então o E está compreendido lá. Por isso eles colocaram P. E a outra diferença é que o expoente, né, dessa potenciação aqui, ele é aplicado à base 2 e não à base 10. Por isso aqui, ó, AP2, imagina a base 2, 2 elevado a 2, 4. A é 10 em decimal, né? 4 vezes 10 é 40. Então, AP2, 0x AP2 é 40 em decimal. Então, se você quiser escrever em base 2, pode usar hexa. Se quiser escrever em base 10, que é o bem mais comum, use a notação científica direto, né, com números decimais. Então, vamos seguir. As próximas constantes são as de números imaginários. E elas são representadas pelo sufixo i ou j. Então a gente tem aí, por exemplo, aqui, ó, 4 mais 3.0i. O tipo padrão é double, né? Se quiser forçar float, tem o f, tá vendo aqui, ó, para botar fi. E você atribui esse valor a uma variável do tipo complex double, que é do tipo imaginário. Aqui tem alguns exemplos, né, para trabalhar com números imaginários nas suas contas, se você precisar disso. Constantes de caracteres. Essa daqui é um recurso muito legal da linguagem C. Muitas vezes eu estou programando em outras linguagens e eu sinto falta disso, que é de ter uma variávelzinha de 1 byte. Essa constante, em princípio, tá? Isso é importante, ela é na realidade do tipo int, tá vendo aqui, ó? Então quando você faz aí o aspas simples, né, ou clique, algumas pessoas chamam de clique, né, clique C, clique, ou aspas simples, clique, você está declarando um literal, né, uma constante do tipo int.
Só que, claro, quando você atribui a um char, aí você está fazendo uma conversão. Você está pegando de um int, colocando em char, então ele vai ter ali o tamanho do char, que em muitos casos, na maioria dos casos, é 1 byte. Aqui tem alguns exemplos, né, de traduções com essas sequências mais específicas, né, que você faz um contrabarra e aí ele já te dá aqui o que seria o valor inteiro equivalente, que você pode utilizar também, ou hexadecimal, ou qualquer outra coisa, mas em geral a contrabarra e o caractere, por exemplo, o caractere de nova linha, né, pode ser um contrabarra N. Se for no Windows, né, é um R primeiro, depois um N, e por aí vai. Aí ele comenta aqui que o contrabarra E, que é o caractere ESC, né, de escape, é uma extensão do GNU-C, beleza? E que você também pode utilizar contrabarra contrabarra X e colocar o código em decimal, ou em hexadecimal. Então, contrabarra X20, por exemplo, é igual aqui, eu vou fazer um exemplinho aqui. O caractere de espaço na tabela ASCII, né, poderia fazer char ou int, né, porque tanto faz nesse caso aqui. Quer dizer, não é que tanto faz, né? Você está fazendo coisas diferentes, mas ambos vão funcionar. Isso aqui, né, me dá o caractere de espaço, ou eu poderia fazer 32, que é o caractere de espaço, ou eu poderia fazer 0x20, que é o caractere de espaço. Se eu pedir para imprimir isso aqui, ó, eu vou colocar mente, depois esse caractere, depois binária. Olha lá, o espacinho. Beleza? Só mostrando aqui o que eu fiz. O valor de C, que eu pus aqui em hexa, né? Mas poderia ser 32 em decimal, ou aspas simples, espaço e fecha aspas simples, né? Um caractere só dentro. E aqui eu declarei como int, mas aqui, claro, nessa conversão para char, ele trunca, né? E vai ter 1 byte só. Mas você vai ver isso, claro. Eu declarei como int só para mostrar, porque aqui à direita isso é um int. Mas a gente vai ver isso, talvez você vá utilizar isso e ver isso muito mais assim, né? Como char, né? Ou da maneira mais legal, né? Usando o recurso da linguagem C, é fazendo isso, né? Se eu substituir isso daqui, por exemplo, por contrabarra R, contrabarra N, isso vai virar uma nova linha. Não. Assim como se eu fizer 10. Por que 10 é uma nova linha? Porque é, né? Está na tabela ASCII, mas está aqui, ó, tá vendo? Contrabarra N é o 10. E por aí vai. Aí o jeito meio Unix e Linux de chamar as coisas, né? Ctrl J, Ctrl K, Ctrl L, Ctrl M. Sabe quando você abre um arquivo que foi de texto, né, normalmente de configuração, que foi editado no Windows, no Linux, você abre no VI, por exemplo, e você vê vários acento circunflexo, M maiúsculo. O que ele está dizendo ali é que tem Ctrl M, M de Maria, né? Tá vendo aqui, ó? Ctrl M, que não por acaso é o retorno de carro, é o hatch, que é o contrabarra R, porque o Windows utiliza contrabarra R e contrabarra N, uma dupla, né? 2 caracteres para representar uma nova linha. E aí o Linux o VI, por exemplo, vai ficar mostrando esses Ctrl M. E aí você usa aquele DOS 2 Unix para tirar, por exemplo. Ou TR também dá. Enfim. Essa é a vida, é a nossa vida, né? Vamos embora, vamos em frente. Lembrando que eu passo batido, né, de vários parágrafos aqui. Então, você, por favor, não pense que este vídeo substitui a leitura e principalmente o estudo do livro, tá bom?
Caracteres do tipo string. Aqui ele já está falando, né? É um ponteiro, né? Que terá o tipo char_pointer. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, com aspas duplas, no C, né? Full e exclamação. Ele está falando assim, ó, é quase equivalente a declarar um array como este. Olha o array aqui. Um número, né? Que é o que representa a letra F, depois o O, outro O, e um caractere de null. É um byte nulo no final, que representa o final de uma C-string, de uma string em C. A constante do tipo string não define um nome para o array, né? Claro, por isso ele falou quase, né? Quando você bota assim, só diretamente essa constante não tem nome, né? Então você não consegue referenciar. E provavelmente será armazenada em uma área de memória somente leitura. Então, uma seção do executável final que será mapeada em memória para uma área somente leitura. Novas linhas não são permitidas no texto de uma constante string. Você pode até usar o /n, mas você não pode simplesmente dar um enter lá. Tá? Senão você vai omitir aspas duplas, né? As aspas duplas de fechamento. E elas são... strings consecutivas são efetivamente concatenadas. Então, tá vendo? Tem um espaço aqui entre uma e outra, e isso dá no mesmo que fazer isso. Aqui, por exemplo, se você quiser colocar o Enter, né, dar um Enter no seu código para melhorar a legibilidade, você precisa fechar e abrir ela de novo embaixo. Isso aqui vai ser considerado uma constante string só, todo esse texto aqui. Se você igualar isso a uma variável, char, pointer, s igual a isso aqui tudo, só na primeira linha, claro, e depois botar um ponto e vírgula aqui, isso aqui funciona. Quer ver? Deixa eu dar um... Vamos testar. Char, pointer e aquilo tudo, e um ponto e vírgula aqui. E agora o TSS. Sem nenhum problema. Opa, teve um problema ali no contra-barra-n. Porque está duplicado. É isso, né? Pronto. E você pode, inclusive, mexer aqui também nesse espaçamento aqui, se quiser. Não dá nada. Não vai alterar lá, né? O texto segue intacto. Beleza? Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo de ser. Se eu tirar esse contra-barra-n daqui, o texto vai, na hora que imprimir, vai ficar numa linha só. Né? Quer ver? Vou tirar ele com VI. Deixa eu ver em que linha. Estou na linha 9. Então, da linha 1 até a 9, substitui o contra-barra-n por nada. A linha não era 9, mas tudo bem. Vou tirar isso aqui. O que vai acontecer é que esse texto ele vai ficar, tá vendo, todo em uma linha só. Você vê que não tem várias linhas, tem 3 linhas por causa do mente e do binário de cima, né? E depois a terceira linha que tem tudo. Tá vendo? Tá todo em uma linha só. Mas no código ele está em múltiplas linhas, né? Só que o contra-barra-n não está dentro da constante string que eu acabei de tirar tudo. Beleza. E aí ele fala que você pode inclusive comentar, né, o caractere de nova linha no código-fonte, escapar, quer dizer, para poder fechar depois embaixo. Mas ele fala, mas não faça isso, né? Vai ficar um negócio feio. Faz o negócio direito. Em frente, constantes do tipo string UTF-8. Se você estiver trabalhando com UTF-8, você pode usar um prefixo U8.
E é aí, não, vai ser mais para frente, que a gente vai falar no Unicode que tem o prefixo ó, com o minúsculo e o maiúsculo, que faz o Unicode o TF-16, né, e o TF-32. Mas isso para você utilizar dentro das aspas, né? Não é um prefixo para utilizar aqui, né, fora. Ele é igual contra a barra X e tal. Dentro das aspas, você define como Unicode 16 bits ou 32 bits, TF-16 ou TF-32. Então aqui, por exemplo, temos uma string em UTF-8, né, utilizando essas constantes de 16 e de 32 bits. Então tem F, O com acento, um espaço, aí uma constante aqui, um espaço e uma outra constante aqui. Que isso pode ser o código de um emoji, né, ou de alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu posso utilizar isso com os emojis, ó. Aqui no site do Unicode eu tenho o código dos emojis, né? Escolho um emoji, que a gente sempre usa na mente binária, o coraçãozinho verde, né? Cadê-lo? Olha aqui, ó. 1F49A. 1F49A. Se a gente vier aqui no código, putz nesse caso aqui, 1F49A. E aí só contar 1, 2, 3, 4, né? Para poder. Porque é o TF-32, né? Então são 4 bytes. Vou colocar os zeros à esquerda certinho. E beleza. E temos, se o terminal suportar, né? Unicode, a gente tem isso aí no terminal também. Beleza? Depois dizem que você é velho, né? Tem nada de velho aqui. Wide characters, ou caracteres do tipo largo, aí o W-char-T, né, que no final vai ser o TF-16 para quem é do TF-16, o TF-32 para quem é do TF-32, aí depende da implementação. No Windows, por exemplo, é o 16, né, com um padrão, com L maiúsculo, um prefixo, né? Aí é isso aqui, ó, wide char, só que aqui o prefixo para um caractere só. O L maiúsculo, ou o minúsculo ou o U maiúsculo. Só que aqui é onde eu falei que tem diferença, né? O U, especificamente, você está dizendo que é 32 bits. O U minúsculo, especificamente, você está dizendo que é 16 bits. O TF-16, o TF-32. Tá? E o L, aí você está dizendo que é o tipo wide character, que vai ser um ou outro, depende da implementação. No Windows, por exemplo, é o TF-16. Quando a gente está utilizando aquelas versões com W da API do Windows, eu até coloquei aqui como a message box, por exemplo, é que ela é uma macro, né? Então ela pode ser terminada em A ou W no Windows. Mas se você não falar nada, o padrão, né, mais recente tal, é usando a versão que termina em W. E aí ela tem um L, você vai precisar prefixar essas strings com L maiúsculo, né? Ou, no caso do Windows, sabendo que é Unicode 16, né, você pode forçar, mas deixar o L é mais compatível, né? Então aqui tem os tipos das constantes de string larga, né? SHA-16T, se quiser forçar para 16 bits, 32T, forçar, né? Unicode 32 bits, o TF-32, ou W-char-T, que tem aí a sua relação com o L, né? Então, esse aqui é a relação com o U minúsculo, esse é a relação com o U maiúsculo e esse com o L maiúsculo, que vai ser compatível, dependendo da implementação. Beleza? E
com isso a gente termina o capítulo 12, Constantes, no livro de Gnu C. Muito legal, né, essa tradução. Eu estou gostando desse conteúdo, estou gostando de fazer esse conteúdo e estou gostando de ver você vindo aí comentando, estudando. Mesmo que você não vá programar com C profissionalmente, isso com certeza vai te dar uma base computacional muito grande. Não é à toa que a galera estuda C nas universidades, né? Nas faculdades e universidades. Independente do para onde você vá com programação, C é uma espécie do latim das línguas. Nem diria isso, porque o latim é uma língua morta, né? C não. É uma língua bastante viva, uma linguagem de programação bastante viva. Mas ele é uma espécie de origem, né? E de bases computacionais muito importante para o momento. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Lembrando que a Mente Binária é uma ONG. Você pode fazer sua doação, menteb.in/apoie, se tornar uma apoiadora ou um apoiador, e doar para a gente por mês, ou fazer uma doação também de uma vez só. Fala assim, sobrou um dinheirinho aqui agora, quero investir nesse projeto. A gente recebe com muito agradecimento a você. Legal? Comenta aí o que você achou, manda os vídeos para as amigas, para os amigos. Vamos estudar, vamos programar, vamos ler, vamos concentrar, porque o mundo está muito superficial e esse não é o caminho. Valeu, um abraço, tchau.